Fala galera, beleza? Vini novamente aqui para mais uma aula de anestesiologia e na aula de hoje vamos dar continuidade aos bloqueios que estamos falando. Nesta aula vamos falar do bloqueio do nervo palatino maior. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários. E se vocês gostarem da aula e quiser dar aquele apoio, deixem seu like, deixem seu comentário com aquele feedback positivo que me anima demais. E muito obrigado a todos que estão apoiando, me deixa muito feliz. Então, antes de começar a falar da técnica, vamos primeiro nos localizar. Lembra lá da aula de forames que nós comentamos sobre o forame palatino maior, que está localizado aqui, ó, nesta região, tanto deste lado direito quanto do lado esquerdo. E este é o nervo palatino maior. Observe que as suas ramificações, é um nervo extenso, as suas ramificações vêm desde terceiro molar até pré-molar. Então, toda essa região de palato vai ser inervada, que nós vamos falar mais para frente na aula, mas toda essa região vai ser inervada pelo nervo palatino maior, certo? E o palatino menor está aqui abaixo dele, só que não vai ter inervação de palato duro, vai ser palato mole, certo? Então vamos começar falando da área anestesiada. Então, qual que é a área anestesiada? É justamente o que eu comentei, esta área em roxo. Toda esta área de palato duro do paciente, desde terceiro molar até pré-molar, ou seja, todos os dentes posteriores desta área, toda essa região de dente posterior. Isso é mucosa alveolar palatina, osso e periósteo do palato duro na região dos dentes posteriores, que são pré-molares e molares. Ou seja, lembra que nós falamos nas técnicas anestésicas dos nervos alveolares superiores, que inervava aqui ó, também vestibular, osso e periósteo vestibular. Então agora tem a mucosa alveolar, o osso periósteo palatino dos dentes. Toda esta região até pré-molar é o nervo palatino maior que é o responsável pela inervação. Sobrando somente esta pequena área aqui, que vai ser no próximo vídeo que eu vou falar sobre o nervo nasopalatino, que é a região do palato nos dentes anteriores. Mas nos dentes posteriores é o nervo palatino maior. E sua indicação é toda vez que for necessário intervir nesta região palatina dos dentes posteriores, como por exemplo, posicionamento de grampos em algum dente, como por exemplo no primeiro molar superior. Se for posicionar um grampo, tem que anestesiar também este nervo, já que o grampo também vai estar em contato com esta gengiva aqui palatina. Por exemplo, raspagem e alisamento radicular, fazer uma subgengival aqui nesta região, uma cirurgia periodontal, né, cortar esta região, ou mesmo extrações dentais. Por isso, vamos falar diretamente agora da técnica anestésica do nervo palatino maior. E preferencialmente utilizar uma agulha curta. Não é regra, mas é preferível, já que não vai inserir muito, somente um pouco da agulha vai ser inserido e vai ter mais controle na hora de fazer a manipulação da carpule e na hora de inserir a agulha. Então, preferível uma agulha curta. Continuando a falar da agulha, vamos voltar de novo a falar do bisel, sempre bisel voltado para o osso, e nesse caso também super importante. Lembra que, se vocês não sabem o que é bisel, essa ponta aqui da agulha tem uma região chanfrada chamada de bisel, e este bisel é por onde o líquido anestésico, a solução, vai ser gotejada, vai ser administrado ao paciente, tá? Então, é por essa região que vai sair, por isso que esse bisel, o ideal é estar voltado para o osso alveolar, né? A gente posiciona voltado para o local que a gente quer anestesiar, que no caso aqui é para o palato do paciente. Falando disso, vamos também, agora nós já escolhemos a agulha, agora vamos saber o ponto de punção, o local onde vamos inserir a agulha para realizar a técnica anestésica. Para anestesiar o nervo palatino maior, nós lembrando lá da anatomia, lembramos que o nervo palatino maior vai inervar toda a região do palato a partir quando ele sai deste forame palatino maior. Observem aqui ó, o palatino maior e o palatino menor. Então aqui ó, na região de forame palatino maior, o nervo vai sair e vai inervar toda essa região de palato, região posterior aqui de palato até premolar. Então para a gente querer anestesiar, nós temos que palpar esta região de forame, ou com o dedo, ou com um cotonete, né? Ou com um instrumento, como por exemplo o cabo do espelho. E vamos descer aqui, esfregando nesta região, e vamos entrar e ao esfregar aqui, tocar nesta região, vamos ver que tem uma depressão aqui. Nós vamos sentir a depressão, vai cair numa região, entre aspas, né? Vai ver que tem uma leve depressão nesse local. Então aqui que é o forame. Então, nesta região que nós vamos ter que encontrar, que é o ponto de punção, ou bem acima do forame, ou levemente anterior, um pouco ao redor.
para depositar a solução anestésica nesse local aqui, nesse tronco nervoso do palatino maior, certo? E como direcionamento é próximo à linha que divide palato duro com palato mole. Essa diferença de coloração aqui mais rosa, né? Mais pálida do palato duro com um vermelho mais forte do palato mole. É nesta linha de divisão que está próximo ao forame palatino maior. Então, descobrimos já a punção. Para facilitar, pode-se utilizar de segurar o cotonete no local que descobrimos e vir com a seringa ao redor do cotonete e inserir a agulha. Isso facilita na hora de inserir no local correto. E além disso também, é super importante. Em todas as técnicas anestésicas é recomendável, mas nessa é super importante realizar uma anestesia tópica anterior, já que as técnicas palatinas são as mais dolorosas ao paciente. Então, já que vamos utilizar um cotonete para descobrir o local que está o forame, nós podemos já antes usar este cotonete para aplicar nesta região aqui, próximo ao forame, um anestésico tópico. Por exemplo, uma benzocaína, um benzotope, né? Podemos aplicar aqui nesta região para já dar uma dormência, uma leve dormência, e para o paciente sentir menos na hora da punção e na hora da pressão exercida pelo anestésico, porque é uma anestesia, uma técnica anestésica que exige uma leve força para apertar, porque é uma região muito junta, muito justaposta, o tecido fibroso aí com o palato, então é muito difícil do anestésico se difundir por esse local. Então causa muita dor, muita pressão no paciente, nas terminações nervosas. Por isso é super importante dar uma reduzida. O que a gente puder fazer para reduzir a dor do paciente na hora da anestesia é de grande valia. Então lembre-se, em técnicas anestésicas é super importante fazer uma anestesia tópica anterior, certo? E galera, desculpem aqui, ó, aqui foi um erro, não é o infraorbitário não. A gente tem que palpar o forame palatino maior, tá bom? Aqui, como eu já falei para vocês, como eu já expliquei, o forame palatino maior, aqui foi a aula errada isso aqui é a aula errada. Então, como eu já falei, inserir levemente o bisel no ponto de punção e a gente só insere um pouco e já começa a depositar anestésico devagar. Por quê? Para o palato já ir se acostumando, entre aspas, né, com o anestésico. Já vai difundindo aos poucos e vai anestesiando antes de entrar totalmente com a agulha e realizar a deposição do anestésico. Como aquele slide estava errado, ó, na junção entre processo alveolar da maxila e osso palatino. Observe, o processo alveolar da maxila e osso palatino. Nesta região aqui, ó, não é o forame infraorbitário, é o forame palatino maior, certo? Então, como já falamos do bisel, vamos seguir. Nós já inserimos o bisel, fizemos uma leve deposição anestésica para dar uma leve anestesiada, já tinha anestesia tópica, agora depositamos levemente o anestésico, o palato já está anestesiando, certo? Agora sim a gente insere mais um pouco levemente, sente que teve um contato ósseo, recua em torno de 1 milímetro, agora sim a gente teve contato ósseo, recua 1 milímetro, aspira para ver se não tem aspiração positiva, né, para ver se não teve fluxo sanguíneo, não entrou sangue no tubete, não estamos no vaso sanguíneo, e depositamos o anestésico lentamente. Aqui não tem uma quantidade exata, é muito pouco mesmo, em torno de 0,6 ml até menos, ou seja, 1/3 de um tubete até menos de 1/3, porque é uma região que não tem muita difusão do anestésico, então não consegue entrar muito a solução anestésica. E como que eu vou saber quanto eu vou depositar? Até ficar isquêmico. Ficou isquêmico, o que seria ficar isquêmico? É como se ficasse branco assim, ó, igual tá aqui, ficasse branco nessa região, meio esbranquiçado, amarelado. Por quê? Porque o líquido está entrando, está fazendo pressão para entrar o líquido, e o tecido ósseo está lá segurando, está barrando. Então, como é muito justaposto, ele vai ter que se difundir, e com isso aperta ali a região, causando uma isquemia, né? Menos vascularização na área, né? Tem menor irrigação sanguínea, então fica mais esbranquiçado. Percebeu que já está ficando bem isquêmico, já pode parar, porque já vai estar anestesiado com certeza, tá bom? Então, depositar pequena quantidade de anestésico até ficar isquêmico a região e parar por aí, porque se depositar demais, pode vir a ter risco, até dependendo do tipo de anestésico utilizado, até ter casos de necrose do palato. Então, tomar muito cuidado, até ficar isquêmico já é o suficiente, não precisa de mais, certo? Em torno de 3 a 5 minutinhos já está anestesiado, até menos até, às vezes até antes, porque já injetou com pressão nesse local, até ficou isquêmico, então às vezes até antes já está começando a anestesiar. E como que a gente vai saber que o paciente realmente está anestesiado? Nós
que a técnica anestésica foi bem feita? Como já falei nas outras aulas, temos os sinais subjetivos e os sinais objetivos. Os subjetivos são: o subjetivo, por exemplo, dormência na parte posterior do palato. O paciente diz que o céu da boca está um pouco fumegando, meio dormente, então já começou a anestesiar. E como objetivo, para ter certeza, a ausência de dor durante o tratamento. Então com isso a gente tem certeza que de fato conseguimos realizar a técnica bem feita. Certo, galera? Não é uma técnica muito difícil, é bem simples de realizar e basicamente é isso. Com isso a gente finaliza mais uma aula de anestesiologia. Falamos deste bloqueio, é o penúltimo. Falta só falar agora de bloqueio do nasopalatino e a gente finaliza o básico de técnicas de bloqueio. Espero que tenham entendido e que tenha ajudado vocês. No mais é isso. A gente se vê numa próxima aula. Um grande abraço, galera, e até mais!